Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco-aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais, só nos postos Deslube. Fala, povão coral, Diego Gondim falando aqui para vocês, trazendo mais um conteúdo do Cash Coral e voltando a repercutir o episódio 36, que foi com Alan Araújo e o Guilherme Leite. Vocês estão vendo lá, ó. Tá passando lá no fundo. Inclusive na descrição desse vídeo vai estar lá o link para você assistir completo. Um episódio bastante esclarecedor, um episódio bastante esclarecedor, como eu falei, mas muito bom mesmo para o torcedor do Santa Cruz assistir sobre tudo do Santa Cruz Futebol Clube, gestão, marketing e algumas outras coisas mais. Mas o tema que a gente vai abordar hoje, eu até peço a ajuda de alguns amigos jornalistas, algumas autoridades também, para que alguns ataques pessoais que voltaram, né, nesses últimos dias, não aconteçam mais em redes sociais e até pessoalmente mesmo. A eleição passada a gente sabe de onde partiu isso. E quando começou, o outro lado também começou a atacar e ficou uma zona. E já começou novamente. Então a gente vai repercutir esse trecho do corte que o Guilherme Leite e o Alan Araújo também falaram sobre esses ataques pessoais que algumas pessoas estão sofrendo por conta de eleição, essa briga política no Santa Cruz. Recentemente, nessa semana, quem sofreu esses ataques foi o Senhor Disseu, guardião da memória do Santa Cruz, o que cuida da sala de memória do Santa Cruz. O Senhor Disseu, que de mais de 90 anos, foi atacado em grupos de WhatsApp, inclusive o torcedor, ele até já se pronunciou, já pediu desculpa no próprio grupo de WhatsApp. A gente vai mostrar aí para você também o ataque que o Senhor Disseu sofreu. A gente teve o cuidado de riscar o nome do torcedor, riscar o número também, para isso não expor ainda mais. Mas a gente vai mostrar o que o Senhor Disseu sofreu por conta dessa raiva, desse ódio sobre as eleições e a política do Santa Cruz. A gente pede até ajuda a alguns amigos jornalistas que repercuta isso, que combata isso, que repudie esse tipo de situação para que não volte a acontecer no Santa Cruz. Por que, torcedor? Porque quando a gente está na arquibancada, no mesmo cimento que a gente senta nas repúblicas independentes do Arruda, o gol, quando o Santa Cruz faz um gol, a gente abraça pessoas até que a gente não conhece. Por que? Por conta dessa questão política de eleição, a gente vai agredir, a gente vai denigrir, vai difamar a imagem de um ou outro. Não pode. Na eleição passada, além de difamar e esculhambar pessoas físicas, algumas pessoas foram em perfis das empresas de alguns empresários que estavam querendo ou sendo convidados para ser candidato do Santa Cruz. Isso não pode. Isso é um absurdo. Como eu falo, todo mundo é Santa Cruz. E o sócio do Santa Cruz que preencha todos os requisitos para ser presidente, ele seja presidente. Quem vai decidir isso é o sócio do Santa Cruz na eleição. E aí é onde eu bato na mesma tecla. O sócio do Santa Cruz, ele tem mais uma vez a responsabilidade de escolher seus candidatos. E escolher bem. Porque fomos para a 4ª divisão 2 vezes por erros de votação que o sócio do Santa Cruz cometeu. Entendeu? Então, a gente pede que o sócio do Santa Cruz estude os candidatos, analise as propostas, porque o Santa Cruz não pode mais cometer erros. Já está no fundo do poço. Então, é do fundo do poço e subir. Não tem como descer mais. Tá bom, torcedor? A gente vai mostrar agora aqui, ó, o print do ataque que o Senhor Disseu sofreu. A gente repudia veementemente e se solidarizamos com o Senhor Disseu. E em seguida, a fala do Guilherme Leite e do Alan Araújo sobre essa questão de brigas, de discussões, de arengas sobre o Santa Cruz Futebol Clube. E que o romantismo do futebol vai resolver os problemas hoje em dia, a gente sabe que isso não vai acontecer, assim. Então é muito mais acabar com esse conflito a hora toda, né? Com essa briga constante, que o noticiário do Santa sempre é por conta de briga há um bom tempo. E aí eu acho que quando isso terminar e que as pessoas competentes em cada um dos segmentos que são necessários para o futebol estiverem trabalhando juntos, aí o Santa começa a trilhar um caminho bom, porque tem uma torcida gigantesca dando suporte a ele e tem uma marca fortíssima que tem total capacidade de se reerguer aí e seguir um caminho de um Fortaleza, por que não? Teu pensamento, Alan, sobre isso? Eu gosto de um ditado que minha mãe diz, Guilherme. Em casa que tem pouco pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. O Santa Cruz,
ele já tem problema suficiente. É uma empresa que deve na casa de 270 milhões, cujo faturamento anual é menor do que a correção dessa dívida. Então, o que eu estou te dizendo objetivamente, Condi, é que se a gente não gastar nada com qualquer custeio, qualquer operação, se a gente montar um time de futebol e pegar todo esse dinheiro para pagar a dívida ainda assim cresce. Tem um estádio que já foi a referência, já foi a casa do futebol do Nordeste, mas que hoje é um imenso desafio. A gente não sabe o que fazer com ele, porque é um estádio que abre poucas vezes no ano e o resto do ano só gera custo. E nesse processo aí, o patrimônio está se deteriorando. Hoje é um lugar que é difícil você ter uma namorada, ter uma filha, você dizer assim, ó, o programa de sábado à noite vai ser ir pro Arruda. Porque tem problemas dos mais básicos, iluminação, vazamento, os sanitários. Então, veja, isso já deveria ser motivo suficiente para que esses fossem os grandes temas do Santa Cruz. E aí, como é que a gente resolve? Aí, para resolver, Grupo A entende que tem que reestruturar a dívida, tem que vender a dívida e financiar com um modelo que o Palmeiras fez. A sorte do Palmeiras foi que tinha um Paulo Nobre para comprar essa dívida inicial e dar esse boost inicial. Depois chegou a tia Leila, né? Mas a tia Leila já pegou a casa muito arrumada. Tem outros modelos. Não, ó, a gente vai pegar... Do Flamengo também, né? Que foi do Márcio Braga lá, né? Isso, o Bandeira de Melo fez um trabalho muito tempo ganhando nada e organizando as finanças. Podia dizer assim, ó, não, ó, a gente vai pegar, reestruturar o Arruda, transformar isso aqui num complexo esportivo, empresarial e comercial. Então, tem várias ideias na mesa. Aí o grupo A defende que tem que mexer no Arruda, outro que tem que fazer a SAF. Na época, 2020 não tinha SAF, né? Então a gente não podia nem ir atrás do mecanismo desse. Mas o debate devia ser ao redor disso. Então, como você pergunta objetivamente sobre a zona política, me desculpe a expressão do torcedor que está em casa, eu acho que a gente precisa se desarmar. A disputa política tem que haver, mas tem algumas coisas que a gente vai ter que parar, sabe? Porque Guilherme, por dessas coisas da vida, é meu amigo. Mas se um dia eu disputar alguma situação no Santa Cruz com o Guilherme, ele sabe que eu vou ser contra as ideias dele, mas eu não vou falar do filho dele, que aliás eu adoro aquele menino. Eu não vou falar do trabalho dele, eu não vou falar da família dele, eu não vou xingar, eu não vou ameaçar, não vou... E nem tampouco falar do ganha-pão dele, que é a empresa dele, bicho. Exatamente. É o que a turma tava fazendo, tava indo no perfil pessoal da empresa do cara, velho. Então veja, a gente nos últimos anos a gente viu patrimônio se depedrado. Veja, era um adversário, era um grupo político que entrou depois da gente e se opôs a gente, mas não pode acontecer aquilo. Fazer milícia digital para atacar patrocinadores do clube. Isso não pode. Um dos maiores absurdos, assim, né? Isso não pode. Arremessar pedra na casa de um fulano ameaçando porque ele entrou com ação. Veja, todas essas coisas a gente tem que dar um baixo. Sabe por quê, gente? Porque eu posso disputar uma eleição contra Guilherme no Santa Cruz, mas ele sabe que eu vou respeitá-lo. E no outro dia, seja daqui a 1 ano, daqui a 2, ele vai sentar comigo e a gente vai conseguir construir alguma coisa junto. E depois vão estar na mesma arquibancada, porque todo mundo Santa Cruz, e a gente vai conseguir construir alguma coisa junto. Quando a gente se permite baixar o nível para além dessa régua aqui, é impossível que eu tenha qualquer relação com o Guilherme se ele mexeu com a minha família. Eu posso nunca mais participar de processo nenhum Santa Cruz, mas se eu participar, ele vai ser um inimigo mortal. E a gente precisa entender que as pessoas ali, na hora do gol, a gente abraça um cara que a gente nunca viu na vida. Pois é, cara. A gente nunca viu na vida. E você não acredita que a pessoa está entrando lá para ser presidente, para ser diretor, para prejudicar o clube. Exatamente. Então, veja, a disputa de ideias tem que continuar havendo. É o princípio básico da democracia. Agora a gente tem que entender que até aqui você fala da gestão, você fala do trabalho que a pessoa construiu. Então, se você disser assim, Guilherme disse, Alan, teu trabalho no futebol em 2020 foi muito bom, tinha processo, tinha método, tinha ciência. Obrigado, Guilherme. Se você disser assim, Alan, eu acho que vocês foram incompetentes, porque vocês montaram um time bom e não ganharam nada. Tudo bem, Diego, eu absorvo o feedback. Beleza. Agora, partir para mexer com família, com trabalho, com ganha-pão do cara feito que você falou, aí veja. Aí realmente... É inadmissível. Então eu acho que todo mundo que faz o Santa Cruz de alguma maneira precisa se desarmar. Quem passou do limite precisa ter coragem de... Me desculpa, velho. Mas vamos fazer daqui pra frente. Entendeu? Aqui, ó. Não tenho como voltar atrás e corrigir o meu erro. Mas vamos fazer daqui pra frente.
Porque eu realmente acho, porque no mínimo, se a gente não construir um consenso, uma gestão de coalizão, no mínimo, ao encontrar o cara ali na cadeira da arquibancada, tu consegue dar um abraço ou cumprimentar o cara. Exatamente. Entendeu? Por aí, Então eu acho que é por aí. Eu acho que é por aí pra gente se desarmar e começar a ter uma discussão produtiva sobre o que vem por aí. E veja, vem muita coisa por aí que já vai ser motivo suficiente pra deixar o cabelo da gente branco até cair. Como é que a gente supera uma recuperação judicial? A gente faz ou não faz uma SAF em que termos? O que a gente faz com a Arruda? E o CT, que é lá em Aldeia, que hoje só tem 2 campos e um início de vestiário. Como é que a gente resolve essas coisas? Esses são os temas fundamentais do Santa Cruz. Como é que a gente volta a ser relevante no futebol nacional? Porque hoje o Santa Cruz só é matéria quando o torcedor 3, 4 vezes por ano enche o estádio, mas quando é para o Santa Cruz ser temido ou respeitado como um time de futebol, faz muito tempo que a gente não causa medo e temor em ninguém. Então a gente precisa minimamente começar a incomodar nossos adversários. Primeiro a gente tem que começar a incomodar aqui, né? Isso, porque incomodar nossos adversários. Vai fazer 4 anos no próximo ano que o Santa Cruz não ganha um clássico, pô. Entendeu? Isso é muito sério, pô. Isso é muito grave, pô. A gente tá em Recife, aqui, tem 3 clubes. Vai fazer 4 anos que o Santa Cruz não ganha um clássico. Então isso é muito sério. Esse foi mais um conteúdo, torcedor, do Cash Coral, repercutindo mais um episódio, alguns cortes especiais. A gente pede que você se inscreva no nosso canal. A gente está próximo de chegar a 4.000 inscritos. E a gente pede que você se inscreva no nosso canal. Tem também as nossas redes sociais, o Instagram Cash Coral 14 e o Twitter Cash Coral 2. Forte abraço, saudações tricolores.